O Corinthians é o primeiro finalista da Copa do Brasil. Nesse domingo às 18 horas, Corinthians e Cruzeiro fizeram o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil e o Timão sagrou-se classificado para essa final. Um jogo que foi marcado por uma determinação, uma raça muito forte do lado do Timão e um ótimo jogo tático e técnico feito pelo Cruzeiro. Mas com a decisão indo para os pênaltis, os artistas do espetáculo acabaram brilhando. E no caso, o Hugo Souza do lado do Corinthians positivamente e o Gabigol negativamente pro lado do Cruzeiro. Farei uma análise aqui bem apanhada para você, explicando o que levou o Cruzeiro a essa desclassificação e, obviamente, o que levou o Corinthians para mais uma final em busca do seu tetracampeonato da Copa do Brasil. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que resolvem o jogo na marca da Cal. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Peço que deixe seu like, se inscreva no canal, marca o sininho, compartilha o vídeo, clica no botão hypar, faz todo aquele pacotão aqui da plataforma para ajudar a gente a continuar trazendo esse trabalho para você, fazendo esses vídeos, fazendo essas análises para você, beleza? Sem delongas, as escalações aqui na tela. E o jogo passado, eu confesso pra vocês, eu havia gravado uma análise da vitória do Corinthians, mas não houve tempo de edição, publicação, então não coloquei ela aqui. Mas eu precisava trazer pra vocês o jogo da volta. No jogo de ida, nós tivemos um jogo bem mais voltado para a parte defensiva do Corinthians e uma parte ofensiva do Cruzeiro. E vindo para esse outro jogo, nós tivemos um Corinthians vindo para esse jogo pensando em sustentar a sua vantagem e o Cruzeiro buscando de todas as formas a sua classificação, virando esse placar. E eles vieram a campo da seguinte maneira: o Cruzeiro veio com a escalação com Cássio no gol, William e Kaique Bruno nas laterais, o Fabrício Bruno e Jonathan Jesus na zaga. Meio de campo formado pelo Lucas Silva, o Matheus Henrique Christian e Matheus Pereira. Na frente, Sinisterra e Caio Jorge. Enfrentando o Corinthians em casa, diante da sua torcida Itaquera, que jogou com Hugo Souza no gol. Nas laterais, Mateuzinho e Matheus Bidu. Na zaga, André Ramalho e Gustavo Henrique. Meio de campo formado pelo José Ramírez, pelo Michael e pelo Breno Bidon, além do Carrídio, quase como um ponta direita, mas também funcionando como meia. Na frente, o Memphis Depay, camisa número 10, e o Yuri Alberto. É o seguinte: se no jogo passado o Corinthians estava vencendo por 1 a 0 e viu o Cruzeiro tentar armar as jogadas, mas não conseguindo por conta de uma defesa muito bem postada, no começo desse jogo basicamente era a mesma coisa. O Corinthians bem defensivo, inclusive com uma marcação muito curiosa. Defensivamente, quando o Corinthians não estava com a bola, ele tinha momentos em que estava marcando no 4-4-2, a escalação básica, mas em alguns pontos, quando o Carrígio saía daquela linha de 4 ali no meio, para poder fazer uma marcação-pressão na saída de bola do Cruzeiro, ele formava uma linha de 3 na saída de bola com o Memphis e o Yuri Alberto. Só que quando ele fazia isso, um dos laterais, às vezes era o Mateuzinho, às vezes era o Matheus Bidu, subia pro meio de campo para tentar compor a linha de 4 jogadores e deixava 3 jogadores de defesa ali atrás. Isso foi claramente errado e mal treinado pelo Dorival Júnior. O Cruzeiro no primeiro tempo foi bem superior ao Corinthians e se aproveitou justamente desses espaços das linhas de marcação e também das linhas ofensivas. O Corinthians não conseguia fazer passes no meio. Inclusive, eu confesso pra vocês, eu só fui saber quem eram os meias que estavam jogando pelo Corinthians quando eu vi a escalação pra fazer essa análise. Porque, olha, o Martínez, o Maicon principalmente e o Breno Bidon praticamente não encostaram na bola no primeiro tempo. E com isso, o Cruzeiro era totalmente dominante nesse meio de campo, principalmente com os Matheus, o Matheus Henrique e o Matheus Pereira. Os dois controlando o jogo, o Matheus Henrique na parte defensiva, não permitindo com que o Corinthians trabalhasse bola. Quando ele tinha oportunidade, ele sempre fazia a interceptação. E o Matheus Pereira dominando o meio de campo ali com seus passes e o seu trabalho ofensivo. Não à toa, o grande nome do primeiro tempo, mesmo com o Cruzeiro fazendo um gol, foi o Hugo Souza. O Hugo Souza fez 2 belíssimas defesas, uma num voleio, ou meio voleio, se você quiser dizer assim, dentro da área do Matheus Pereira. Ele salvou a bola no contrapé, depois teve uma finalização queima-roupa ali do Caio Jorge, e ele fez uma bela defesa de mão trocada ali do lado esquerdo.
E isso garantia esse 0 do lado do Corinthians e a temporária classificação com o placar agregado, né? No caso ainda estava 1 a 0. Só que a pressão do Cruzeiro deu resultados. Em uma jogada pela direita, em cruzamento feito para a área, o Arroio, que havia entrado no lugar do Sinisterra, que sentiu uma lesão no primeiro tempo, cabeceou, conseguiu chegar vencendo a marcação do Corinthians, que não era boa no primeiro tempo. Era uma marcação que dava muitos espaços, muito larga ali perto da área. Cabeceou, sem chances pro Hugo Souza, fazendo 1 a 0 e empatando o placar da decisão, ficando 1 a 1 no agregado. E terminou o primeiro tempo com o Cruzeiro melhor na partida. Cruzeiro mais seguro, mais tranquilo na marcação, um time mais bem espaçado em campo. E detalhe, a marcação do primeiro tempo, com o Corinthians um pouco mais defensivo, buscando os contra-ataques, o Cruzeiro fez uma marcação que não era uma marcação pressão, era uma marcação em zona. Como assim? Os jogadores do Corinthians geralmente recebiam a bola, dominavam a bola, sem alguém realmente ali próximo marcando. Mas se você olhar ao redor, se você rever os lances, você verá que geralmente tinham 3 a 4 jogadores do Cruzeiro esperando que esse jogador dominasse para que fosse feita pressão na decisão do passe. Porque com isso, o jogador do Corinthians não conseguia ter espaços para conseguir fazer um passe de qualidade. Dessa forma, com o Corinthians mais reativo e o Cruzeiro mais ofensivo, essa marcação funciona bem. Só que se você não rever o seu estilo durante o jogo para se adaptar ao adversário, você vai acabar sofrendo. Olha o que aconteceu. Segundo tempo veio, o Corinthians teve algumas mudanças ali, né, de saída. Se não me engano, o Ranieri já entrou no segundo tempo no lugar do Martins, que não viu a cor da bola, né? E também teve a entrada do próprio Garro no lugar do Carrijo, que eu não teria mudado essa aí, mas beleza. E quando é feito o início do jogo, quem sai na frente no segundo tempo é o Cruzeiro, e novamente com o Arroio, num belíssimo contra-ataque, sem impedimentos. O juizão marcou impedimento, mas voltou atrás. Eu nem vou colocar aqui a polêmica de impedimento, porque não foi. E o Caio Jorge, de frente pro goleiro Hugo Souza, não foi fominha, tocou de lado para o Arroio e empurrar para as redes, fazendo seu segundo gol, e garantindo um placar que naquele momento classificaria o Cabuloso dentro da casa do Timão, jogando como se estivesse em Minas, e dominava o jogo até esse segundo gol. Aí, quando foi feito o segundo gol e validado e recomeçou o jogo, o Cruzeiro começou a cometer erros assim, que são inaceitáveis. Ganhando o jogo com sua marcação bem postada, os jogadores do Cruzeiro não entenderam que o Corinthians, mesmo não tendo uma parte tática tão efetiva como o Cabuloso tinha, o Corinthians estava jogando em casa diante da torcida. E quando está assim, tem uma coisa que o Corinthians faz muito bem, que é jogar na raça. E se não vai na técnica, o Corinthians joga na raça. Isso é costumeiro. Todo mundo sabe disso. E aí o Corinthians sai pro abafa sem organização tática. O Corinthians já não tinha mais organização tática, não tinha mais postura para conseguir se organizar em campo. Foi na base do abafa. E se não vai na técnica, como eu falei, a raça compensa. Nisso de ficar jogando bola na área, tentando a finalização, lutando contra o Cássio, o Corinthians conseguiu vencê-lo. Em um cruzamento feito da direita, o André Ramalho, se não me engano, cabeceia a bola, e aí ela cabeçada pro meio, o Cássio não consegue tirar totalmente, e aí sobra pro jogador do Corinthians, o Matheus Bidu, cabecear e fazer o gol de empate no placar agregado. Era 2 a 1 pro Cruzeiro, 2 a 2 no agregado, placar que levava a decisão pros pênaltis. E depois desse gol, seguiu assim, o Corinthians muito mais perigoso, muito mais ofensivo, pressionando como eu falei, sem organização tática, mas na vontade, na técnica, ali na tentativa de fazer o que podia. O Memphis Depay um pouco apagado, o Yuri Alberto com algumas deficiências técnicas clássicas dele, mas o time como um todo partiu pro ataque acreditando que dava pra vencer, ou pelo menos que empatasse o jogo, o que daria a classificação pro Timão. E foi pra cima, teve pressão, teve defesas do Cássio, o Cruzeiro pouco agrediu no segundo tempo depois do segundo gol, não conseguiu lidar com esse abafa. Como é que você marca um time que vem na raça desse jeito? Você muda suas peças pra jogadores com mais característica defensiva. Agora, olha o que o Cruzeiro fez. Ele colocou no lugar do Matheus Henrique, que estava desgastado, colocou o Wallace, que também é um volante, mas não vejo ele com a mesma qualidade do Matheus Henrique, mas é um bom volante. Colocou o Eduardo no lugar do Christian, ou seja, ele tirou um meia, que também tem essa característica de marcação, mas também sai pro jogo, e colocou um jogador ofensivo para tentar ir pro tudo ou nada. Sendo que, olha, sinceramente, naquele momento com o Corinthians muito mais
pressionante dentro de sua casa, talvez fosse melhor tomar cuidado na defesa. Mas ele veio com o Eduardo, também colocou o Wanderson no lugar do Arroio, que se desgastou durante o jogo todo, fez 2 gols, saiu pro lugar do Wanderson, e o Gabigol, no lugar do Caio Jorge. Mudanças que não deram solidez defensiva pro Cruzeiro, muito pelo contrário, deixaram o time defensivamente cansado. A dupla de zaga, Fabrício Bruno e Jonathan Jesus, estava muito desgastada. O William e o Lucas Silva também, além do Kaique Bruno. Então o time estava cansado. Por sorte do Cruzeiro, ele conseguiu manter, segurar esse abafa e levar a decisão para os pênaltis. Porque no final do segundo tempo, o Corinthians era melhor. Ele estava mais perto de fazer o gol do que o Cruzeiro. Mas terminou e foi para os pênaltis. Começa a disputa de pênaltis e logo de saída, o Yuri Alberto, que já não é unanimidade com as pessoas, né, com os torcedores do Corinthians, acaba errando sua cobrança para a grande defesa do Cássio. O Cássio faz uma boa defesa e depois, alternadas ali, foram se alternando, os jogadores foram marcando seus respectivos gols. Chegou no ponto crucial, onde se o Cruzeiro fizesse o gol, ele se classificava. Quem foi para a bola foi um jogador que, teoricamente, deveria ser o especialista, que é o Gabigol. O Gabigol, que entrou no segundo tempo, não acrescentou no lugar do Caio Jorge, que estava absolutamente desgastado com toda a tensão física que foi o jogo, com toda a correria que foi a disputa. O Gabigol vai para a cobrança e praticamente recua na mão do Hugo Souza. Claro que tem o mérito do goleiro, que é imenso, né? O Hugo Souza sei lá, tem 2 metros de altura. E o Gabigol não soube cobrar aquilo, não soube fazer aquilo que é a única coisa que atualmente ele faz bem, que é cobrança de pênaltis. E aí, o Hugo Souza faz a defesa que leva para as alternadas. E nessas alternadas, o Cruzeiro, o jogador do Cruzeiro, não lembro quem foi o último que cobrou, acabou errando também sua cobrança para a grande defesa do Hugo, que como herói classificou o Corinthians para a final da Copa do Brasil. Cruzeiro, para mim, foi melhor nos 2 jogos, tecnicamente, taticamente, mas não soube entender a disputa que estava tendo quando precisava. E aí vai muito também do técnico. O Leonardo Jardim teve dificuldades para mudar o time no segundo tempo, tanto no primeiro quanto no segundo jogo, e mudar a dinâmica do Cruzeiro. No segundo tempo, fez o 2-0, não é só você ficar lá atrás se defendendo, é você reforçar a defesa. E ele não fez isso, ele colocou o time muito mais com meio de campo renovado do que a defesa, que estava desgastada, os laterais sofrendo com as subidas de Carrijo, depois o Garro também com muito espaço, tipo assim, dificultou muito pro Cruzeiro marcar. E aí o Corinthians conseguiu fazer o seu gol que levou pros pênaltis. E o Corinthians jogou com raça. E infelizmente, mesmo que você jogue bem, mesmo que você faça uma grande partida, em mata-mata, o que conta é quando você empurra a bola para as redes. E às vezes isso acontece na base do abafa, na base da sorte, da tentativa e erro. E o Corinthians se arriscou tudo no segundo tempo e colheu, porque quando ele arriscou, o Cruzeiro não teve forças para se aproveitar desse risco que o Corinthians se colocou. E nos pênaltis, o goleiro Hugo Souza foi grande herói da partida. E eu tenho certeza que para os torcedores do Cabuloso, o Gabigol foi o grande vilão dessa desclassificação. Eu quero saber de você, o que você achou desse jogo, a desclassificação do Cruzeiro, torcedor do Cabuloso? Você vê como uma grande tragédia para a temporada, ou você entende que realmente foi justa, o Corinthians conseguiu superar suas dificuldades e vencer com méritos? O que você achou da cobrança do Gabigol? O que você achou dessa situação aí na disputa de pênaltis? Eu quero saber a sua opinião, como você, torcedor do Cabuloso, tá se sentindo com essa desclassificação. E você, torcedor do Timão, tá comemorando a chegada na final, acredita que independente do adversário, Fluminense ou Vasco, ele chega como favorito? Quero saber o que você tá esperando pra essa final. Viu coisas a serem melhoradas nessa classificação, mesmo com a vitória nos pênaltis? Acredita que tem que ter alguma mudança pra essa próxima final, pra essa final de campeonato? Quero a sua opinião sobre a classificação do seu Timão aqui nos comentários. A análise do jogo continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Vai deixando seu like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu peço que compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise, assim como você. E quando você clicou no like ou arrastou a descrição, apareceu o botão hypar, clica nele que ajuda demais o trabalho aqui do canal, fortalece o trabalho, traz mais engajamento, ajuda muito. Eu peço a sua ajuda nesse momento se você curtiu aqui o vídeo. E considere se tornar membro do canal. Nós temos um grupo de membros no WhatsApp, o Gader Futebol Clube. Esse grupo traz torcedores de
tudo quanto é time, e lá você tem notícias 24 horas, conteúdos exclusivos e antecipados, tabela de jogos e esportes mostrando horário, streaming onde vai passar, canal, tudo aquilo para você acompanhar o seu esporte favorito, o seu time do coração, além de muitos outros conteúdos e benefícios que você consegue por apenas R$ 1,99 por mês. Só isso, e você tem tudo isso, além de figurinhas, memes, brincadeiras, piadas, tudo aquilo que você está acostumado num grupo de futebol, mas dentro do âmbito esportivo. É um grupo para se informar e também se divertir. Beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.